Muito bom dia, prazer estar aqui em Niterói e um prazer falar sobre um tema que nos atinge como pedestres, motoristas, como condutores de veículos privados, de táxis, de caminhões, de ônibus, como ciclistas. Todos nós somos um elemento em relação com o trânsito. O ponto de partida que nós temos aqui é o mundo líquido, o mundo de Bauman, porque Zygmunt Bauman introduziu na nossa reflexão essa questão, ou seja, nosso mundo não tem fronteiras, nosso mundo não tem limites, não há certezas, não existe a possibilidade de certeza. Por isso que, tal como a água, nosso mundo é um mundo em transformação. E este mundo líquido, este mundo que o conceito de Bauman trouxe, afeta em particular um setor, que é o setor de valores. Nós não temos valores em comum. Cada uma das pessoas deste mundo líquido está imersa num valor subjetivo. Em sociedades antigas havia um consenso maior. Em sociedades ditas sólidas, havia um consenso maior. Não que o mundo fosse melhor, mas havia consenso. Hoje nós dizemos coisas que desconcertam as pessoas. Há pouco tempo tive a oportunidade de traduzir uma professora francesa em palestra na Unicamp sobre gênero, e um aluno perguntou a ela quantos gêneros havia no mundo. E lembrem que nossas avós acreditavam que apenas 2. Havia masculino, feminino e os desviados, mas havia apenas 2 gêneros. Perguntada à professora quantos gêneros havia no mundo, ela respondeu calmamente, nesse momento, provavelmente 7 bilhões. 7 bilhões de gêneros, e eu concordo com ela. Só que isso desinstala as nossas certezas. Isso desinstala a maneira como nós fomos educados. E essas questões nos atingem, como agora há pouco, uma das mais importantes escolas do país, o Pedro II, define que saia não é mais um uniforme exclusivo para as meninas, ou seja, os rapazes que desejarem usar saia estão liberados. Minha avó diria, é o fim do mundo. O mundo está sempre acabando, porque o que nos deu significado neste mundo está acabando. Mas o fim do mundo não está em um homem usar saias. Isso acontece há séculos. Um dos homens mais importantes da história, Jesus, usava saia. E era um dos homens mais importantes da história. Os escoceses liberam saia, o kilt, apenas para os homens. As mulheres não podem usar kilt. Ou seja, o mundo em que os valores estão mais claramente subjetivos é um mundo em que as pessoas sentem mais dificuldade em estabelecer essa democracia que a internet possibilitou. Ganhamos uma igualdade imensa. Um professor, doutor, especialista num tema há 30 anos, autor de 20 livros sobre o tema X, emite na internet uma opinião dizendo que isso é errado, e alguém que não estuda o tema, que jamais fez algo sobre o tema, diz, eu não concordo. Esse é o mundo que Umberto Eco diz que nós democratizamos a imbecilidade. Nós democratizamos a imbecilidade de tal forma que nós produzimos a capacidade de que opinião é igual a tudo. Opinião pode ser claramente dada por todas as pessoas, porque toda opinião é válida porque é uma democracia. Quando eu digo às pessoas que opinião tem limites legais, por exemplo, não posso defender o crime, não posso defender o racismo, a pedofilia, não posso fazer apologia ao crime por motivos éticos e legais, as pessoas dizem então, na opinião delas eu poderia. É muito interessante que nós interpretamos hoje liberdade democrática não como o convívio livre entre pessoas dentro de regras, mas como a prevalência do indivíduo absoluto em todos os campos. E o campo mais dramático, como nós veremos,
é exatamente o campo do trânsito. Quando as pessoas dizem, agora em São Paulo, onde as marginais foram reduzidas a 50 quilômetros na pista externa, e as pessoas dizem, eu não concordo. Seria maravilhoso se no trânsito cada um andasse na velocidade que concorda. Seria fabuloso que cada um dirigisse seguindo a mão inglesa ou a nossa mão tradicional de acordo com a sua intuição do dia. Hoje eu acordei à direita, não, hoje eu vou para a esquerda. Nós interpretamos esse choque entre igualdade e diferença de uma forma bastante estranha e particularmente neste momento o Brasil vive uma crise econômica e uma crise de horizontes e tudo isso eu vou tentar resgatar e aplicar ao trânsito. Nós somos tomados pela crise que para os jovens é a primeira grande crise da sua vida. Para mim, que sou mais velho, não é a primeira. Provavelmente não será a última. Se vocês jovens acham que está terrível uma inflação de 7% ao ano, eu já peguei 84% ao mês, no último mês do governo Sarney. A crise econômica dos anos 80, por exemplo, já foi tão dramática ou mais do que a atual. A diferença é que essa crise hoje, ela diz respeito à nossa saudável e crescente intolerância com o descaso. Quando cai uma ciclovia recém-inaugurada e 2 seres humanos morrem, e alguém disse que não era esperado onda, e eu penso, uma ciclovia à beira-mar. Vamos perguntar a uma criança de 5 anos o que é típico da beira-mar. E provavelmente, ao contrário dos engenheiros, ela dirá, onda, né, tio? Onda é esperada à beira-mar. Seria apenas uma incompetência ou uma corrupção construtiva se não fosse acrescentada de um outro dado pessimista, que é que as 2 vítimas disso ficaram ali na praia, enquanto as pessoas jogavam bola do lado. Como lidar com a indiferença do mundo? Como lidar com o vazio surdo, a nossa dor? Como fazer entender que é possível que nós tenhamos chegado a esse ponto que nem um cadáver comove mais ou interrompe a pelada? Como nós chegamos a esse ponto? Muita gente está pessimista hoje. Muita gente acha que não tem jeito. Muitas pessoas acham que estamos no fim. Agora vamos testar a idade de vocês. Quem lembra dessa personagem? Não se denunciem, gente, não se denunciem. Quem lembra dessa personagem fez curso de datilografia. Todo mundo que lembra dessa personagem tem na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH. Bem, as hienas são tidas como animais que riem, mas a hiena Hard era pessimista e ficava dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Vocês sabem que ter alguém pessimista na equipe é importante. Uma pessoa pessimista traz o realismo para a equipe. Máximo uma. Se eu não tiver alguém realista que leve em conta a possibilidade de equívoco, eu posso ter um problema no meu projeto. Mas o pessimista tem um defeito estrutural, que é esse da imagem seguinte. O pessimista não faz sêmen algum para dizer algo elegante. O pessimista não colabora para a solução. O pessimista reclama e espera que os outros ajam. O pessimista não é alguém que traz apenas o senso de realismo, mas o pessimista é alguém que nada faz para que o problema seja superado. Por isso o pessimismo é também um erro estrutural. Precisamos de pessoas realistas que encarem os problemas e a cada problema enunciado tragam essa possibilidade. O trânsito brasileiro é um dos mais violentos do planeta Terra. O que nós vamos fazer para resolver? O pessimista diz, é assim a natureza, são os astros, Mercúrio está retrógrado no céu, não há nada a fazer. O pessimista é fatalista, nós precisamos de gente de ação. É muito importante que talvez eu, como tantos brasileiros, estava tomado por um excesso de pessimismo.
Quando iniciaram as Olimpíadas em agosto, eu tinha certeza que a abertura seria um desastre épico e global, que a nossa vergonha seria escancarada. Eu tinha certeza que haveria um apagão no Maracanã. Eu tinha certeza que haveria um arrastão e iam roubar todas as equipes. E por fim, Temer iria para o meio da pista e diria: valeu, cada um para casa, agora em grupos, para evitarem mal maior. Eu estava apresentando um Jornal da Cultura quando começou, e o que eu assisti foi um dos mais belos espetáculos da minha vida. Eu que assisti a abertura em Pequim em 2008, no dia 8 de agosto de 2008, às 8h08 da noite, porque os chineses insistem muito no número 8 como sinal de sorte. Eu vi em Pequim um show impecável e perfeito tecnicamente, mas sem humanidade. No Rio eu vi um show técnico, mas com humanidade. Eu gostei mais da do Rio do que da de Pequim. E subestimei uma das maiores capacidades de nós brasileiros, que é fazer festa. Vocês sabem que quanto pior o ano fiscal, mais espetacular é o carnaval. Essa é uma característica nossa. As Olimpíadas me tiraram do meu excesso de pessimismo. E eu continuo. Quando esse indivíduo denunciou um assalto, eu achei absolutamente plausível que ele tivesse sido assaltado, porque eu ouvi falar que isso já tinha ocorrido algumas vezes no Rio de Janeiro. Alguém me disse que, eventualmente, a cada ano, alguém pelo menos era assaltado. Eu não levei em conta que ele poderia ser apenas um americano babaca, mentiroso, e que agora cumpre um preço alto pela sua falta de ética. Eu não levei em conta que ele podia ser um idiota, e ainda que tenha ocorrido violência, inclusive um membro das Forças de Segurança assassinado durante as Olimpíadas, eu não levei em conta que ele poderia ser um mentiroso e nós poderíamos estar certos. E o meu pessimismo recebeu o golpe final quando vi a bela abertura das Paralimpíadas e vi um cadeirante fazer esse looping, que se eu fizesse, eu terminaria cadeirante com toda a certeza. Ao ver um cadeirante fazer muito mais do que eu sonharia fazer, percebi essa questão extraordinária da capacidade humana, que onde menos se espera produz coisas como a abertura do dia 4 de agosto, como as Paralimpíadas e como a organização belíssima deste evento que encantou o planeta. Ou seja, o otimismo é importante para a ação. E nesse momento que a internet flui com ódio profundo, que as pessoas se xingam sem se conhecerem, que jogam os adjetivos e acusam uns aos outros petralha ou coxinha, e param como se ter uma opção política me tornasse menos brasileiro ou menos interessado no sucesso do Brasil do que a outra opção política. E as pessoas se atacam abertamente, eu percebo que o ódio, a diferença, ao contrário de estar diminuindo, está aumentando. Bem provavelmente nessa fase em que nós celebramos algumas diferenças, que instituímos no Brasil saudáveis dias, como o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, como o Dia do Orgulho Gay, 28 de junho, como o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que ao invés disso ajudar apenas a superar a barbárie do preconceito, algumas pessoas fazem exatamente deste momento de iluminação um momento de fonte para o seu ódio. O ódio é um lugar quentinho, diz Leonardo Sakamoto no seu livro O que eu aprendi sendo xingado na internet. O ódio é um lugar quentinho e falta ao Brasil, diz o autor, duas coisas nos faltam: amor e interpretação de texto. Eu concordo com ele inteiramente. Falta amor e falta interpretação de texto. O relativismo individualista esquece que eu tenho perfeita liberdade de dizer se eu gosto ou não de alguma coisa. Quando se trata de uma questão estética, de culinária, eu, Leandro, abomino coentro, mas entendo que haja quem goste.
Entendo mais ou menos, mas sei que há quem goste. Sei que há quem compre isso. Sei que há quem coloque isso na comida do próprio filho e sirva o próprio filho com coentro. E eu tenho que entender que isso é gosto. Porém, gosto não entra em cena quando se trata de um espaço público. Não posso, por gosto, colocar o som alto. Não posso transformar meu carro num trio elétrico. Meu gosto não pode invadir o gosto alheio. Não posso gritar na janela palavrões. Eu, Leandro, amo Bach profundamente. Mas, como eu disse no Jô, não posso ir à janela gritar chupa Beethoven, por exemplo, porque haverá quem goste de Beethoven. Ou seja, o meu gosto não pode invadir o espaço do outro. E essa percepção individualista está exacerbada porque a opinião que os gregos chamam de doxa, a opinião se tornou uma questão tão importante que as pessoas acham que ela é válida porque é minha. Ela é válida porque eu a emiti. Nessa época em que a nossa opinião emerge com aspectos positivos. Lembrando aos jovens que quando eu era jovem, levava-se o exame médico lacrado para o jovem. O médico então abria na nossa frente, emitia algumas reações bovinas, nós ficávamos olhando, então ele emitia o parecer. Hoje eu já chego no dia anual do meu check-up, com o exame analisado na internet, e digo ao meu médico: doutor, meus triglicéridos estão altos. Ele me pergunta irônico: e o que o senhor recomenda nesses casos? Nós hoje achamos que a opinião é sempre válida, e ela não é. Ela não é sempre válida. A liberdade é um valor sempre válido, mas a opinião não é sempre válida. A vaidade é o grande pecado contemporâneo. Até porque a humildade passou a ser considerada um defeito. Colocar-se para trás é falta de autoestima. Sentir-se menos faz com que você não seja um empreendedor. A vaidade é considerada um elemento de crescimento das pessoas. E a conexão é superior a qualquer questão, e nós vamos resgatar o efeito que tem isso no trânsito. Entre os 3 medos de jovens que eu acabo de aprender numa palestra com uma especialista em juventude, o primeiro é a morte violenta. Ao contrário do que parece, os jovens convivem muito com a morte, tanto a morte fruto da violência urbana como a do trânsito. O segundo medo é sobrar no mercado de trabalho, já que o desemprego atinge mais aos jovens do que a qualquer outro grupo. E o terceiro medo é ficar sem conexão. São os 3 medos da juventude brasileira, segundo a pesquisa que eu acabei de ouvir de uma professora. Conexão é tudo. Conexão é fundamental e dá acesso ao mundo. As pessoas estão sempre na dúvida, porque este momento líquido tem muitas opções. Dúvida que minha avó nunca teve sobre nenhum aspecto. E nem por isso foi uma pessoa mais feliz, mas não tinha dúvida. Minha avó tinha certeza que eu devia fazer concurso na Petrobras. E insistia: faz concurso, meu filho. Entra na Petrobras. Onde eu estaria hoje se eu tivesse feito concurso na Petrobras? Curitiba, talvez. Quando contei essa história num café filosófico, quando eu voltei de um pós-doutorado no México, comuniquei à minha avó que no México se usava abacate na salada. E ela comentou: isso dá diarreia. Eu disse: vó, o Brasil é um dos raros países do mundo que come abacate com açúcar. O resto do mundo come com vinagre, com pimenta e com sal. Ela parou e pensou: então o resto do mundo não sabe que dá diarreia, né? Não importa, ela tinha certezas. O que era um bom casamento, o que era uma boa carreira, o que era homem e mulher. Ela tinha certezas absolutas, ela não tinha dúvida. Eu tenho todas as dúvidas do mundo. Devo colocar meu filho numa escola construtivista ou de ênfase no conteúdo e na disciplina? Resposta de um professor: tanto faz, vai dar errado do mesmo jeito.
Ele irá ao psicólogo por motivo diferente, no caso A ou B. Minha mãe não saía do meu pé ou minha mãe não se importava comigo, tanto faz. Sem haver pai e mãe não haveria psicologia e psiquiatria. Ninguém vai ao psiquiatra por causa do Mercosul. Ninguém vai ao psiquiatra por causa da taxa do dólar. Todos vão por causa de mãe e pai, que nós amamos e que nos marcam para o resto da vida e enriquecem todos os hospitais psiquiátricos de todo o planeta. Ora, este mundo de incertezas é um mundo no qual a estratégia esbarra numa questão que, não sabendo o dia de amanhã, eu não posso estabelecer nenhuma previsão. Vamos imaginar hipoteticamente que um time de um país sem tradição de futebol, hipótese, o Iraque, jogasse com um dos melhores países no futebol do mundo, por exemplo, o Brasil, e empatasse. Essa é uma hipótese. Imaginem um time que não tem campeonato nacional nem times profissionais, joga com o time onde o futebol é parte importante da vida nacional e empatasse. O que eu preveria nesse caso? Esse time do Brasil é ruim. Ao jogar com um dos grandes times do mundo, a Alemanha, vencesse. Não há possibilidade de prever o futuro. Eu não sei o futuro. Eu não tinha a menor ideia do que aconteceria na minha vida quando eu optei em fazer história. Quando eu fiz vestibular aos 16 anos, eu não sabia o destino, a carreira e os limites de tudo. Mas o eu estar aqui hoje de manhã é fruto de escolhas que eu fiz. Entre elas, não usar maconha numa faculdade de história como a USP. Então imaginem meu isolamento social. Afastar-me de maconha num curso de humanas na década de 80. Imaginem quão poucos amigos restaram para isso. Como eu disse numa entrevista ao Jô, quando descobriram maconha no cachimbo de Shakespeare, meus alunos entusiasmados disseram: Shakespeare fumava maconha? Fumava, provavelmente, como toda elite inglesa. Só que eu disse a eles: ele é Shakespeare por causa do talento dele, não por causa da maconha. Vocês serão apenas maconheiros e não Shakespeare. Porque se maconha desse talento, o mundo teria muitos prêmios Nobéis, mais do que tem hoje. Ora, eu não tenho certeza nem do que será importante daqui a 10 anos, mas eu queria dizer com clareza uma das minhas certezas. Se o futuro é incerto, o preparo para esse futuro é certo. Eu não sei onde estaremos daqui a 2 anos quando tivermos eleições presidenciais, mas sei que as pessoas que falarem bem inglês estarão melhor do que as outras. Sei que os que não tiverem vícios condicionantes da liberdade estarão melhores do que os que tiverem vícios condicionantes da liberdade. O vício tem o problema, além do dano físico, a questão da liberdade. Sei que daqui a 20 anos estará melhor quem não for alcoólatra, quem não for dependente de uma droga terrível como o crack, quem não estiver com uma obesidade mórbida a ponto de não ter uma capacidade de ação. Essas pessoas estarão piores. Sei que quem se esforçar mais tem uma chance matemática de estar melhor. Sei que dentro do limite humano o futuro é imprevisível, mas eu tenho uma chave que é o preparo. Quanto melhor cada um de nós estiver, quanto mais bem preparado, maior a chance matemática desse futuro, ainda que ele seja imprevisível. Há momentos que eu não controlo nada, como um avião arremeter em Congonhas. Já passei por essa experiência 2 vezes. O avião tenta pousar, não consegue e dispara novamente. Você testa o seu esfíncter anal. Você testa com precisão se ele está com um tônus bom. Uma vez uma senhora do meu lado gritou: minha Nossa Senhora Aparecida. Eu dei a ela uma explicação. Minha senhora, a padroeira da aviação, é Nossa Senhora de Loreto. Se a senhora manda um ofício para Aparecida, ela recebe, ela vai, isso, é lá com a Loreto, e vai mandar para o outro departamento. Até receber, o avião já caiu. É mais prático rezar para Newton, porque o que está em jogo é a gravidade, não Nossa Senhora Aparecida. Mas é muito importante, avião Nossa Senhora de Loreto, gente, vão sempre ao departamento correto. Se tiver caindo aí, é Santa Rita e São Judas, causas impossíveis. A
A imprevisibilidade do futuro é muito grande, mas o preparo é mais ou menos previsível. Santo Agostinho explica no capítulo 11 das Confissões essa nossa noção linear de tempo, passado, presente e futuro, que é uma das concepções de tempo da humanidade, há outras. Eu não sei o futuro, ele é nublado. Porém, eu posso substituir essa concepção linear por passado como experiência, presente como ação e futuro como estratégia. A ação que eu tomo hoje sobre o trânsito de Niterói, promovendo esse encontro, é uma estratégia para o futuro. A partir da experiência que tivemos, tomamos ações e essa ação marca o futuro. Ou seja, estratégia diz respeito ao futuro e diz respeito à manutenção de valores como ética. Ética diz respeito ao comportamento, diferente de moral, que diz respeito a normas reveladas por um ser superior e que pressupõe punição ou recompensa. A ética não pergunta sobre um ser superior, mas pergunta sobre por que alguma coisa é errada, mesmo que ninguém veja, e por que algo é correto, mesmo que ninguém faça. Ética é filosófica, moral é religiosa. As duas coisas são importantes. A moral é mais antiga do que a ética e tem uma chance de sobrevivência maior do que a ética. Mas nós falaremos da ética que não nasce, mas chega a um momento importante com Aristóteles. De todas as obras do filósofo da cidade de Estagira, apenas uma ele botou um nome próprio. As outras ele chamou de poética, política, metafísica, mas uma delas ele chamou Ética Nicômaco, seu filho. É a única obra que tem um endereço, porque o maior legado de um pai é vergonha na cara. E Aristóteles tocou neste ponto. O que uma coisa é correta? E eu trago para vocês esse pequeno trecho em que Aristóteles diz que a virtude ética não nasce com ninguém. Todo bebê é aético e amoral. Bebês são máquinas de excretar e ingerir. Nenhum bebê deixa de chorar no meio da noite pensando, mamãe já levantou 2 vezes, acho que ela pode estar cansada. Nenhum bebê pensa, gostaria de regurgitar, mas acho que o ambiente não é adequado, vou esperar para regurgitar em casa. Não. É ao sentir que o ambiente é inadequado, aí que eles viram máquinas de jorrar coisas estranhas. Todos nascemos sem ética, todos nascemos sem moral. Cabe à família, cabe à escola, cabe à sociedade ensinar o princípio do limite alheio, ao qual chamamos ética. Logo, a crise atual de ética no mundo, e particularmente no Brasil, é também uma crise de nós, pais e professores e autoridades, porque nós não queremos mais educar, porque educar implica às vezes atrito. Educar implica às vezes não ser tão legal. E há uma fantasia absurda de achar que pai ou professor são amigos dos filhos e alunos. Pai é pai e não amigo. Amizade pressupõe isonomia e pai pressupõe amor. É totalmente diferente a relação. Com um amigo eu não tenho nenhum compromisso moral ou ético, apenas o prazer da relação. Como pai e professor eu tenho compromissos que não dependem do afeto, mas de uma responsabilidade permanente. Ou seja, eu tenho que ensinar. Ensinar significa impor limites. Impor limites pode significar, especialmente na primeira infância, punição. Punição que nem a lei nem a nossa ética aceitam mais que sejam físicas. Não há mais possibilidade de tapas. Eu fui criado sem a noção de trauma. Apanhava todo dia. Criança era chantilly, bate que cresce, vai batendo que vai crescendo. Quanto mais bater, mais caráter vai ter. Também não tinha bullying na minha juventude, tinha que correr para não apanhar. Bem, a nossa evolução ética e a nossa legislação proíbem a punição física com boas razões psicológicas. Mas há castigos mais graves do que um tapa. Mudar a senha do Wi-Fi da casa, por exemplo, é gravíssimo isso. É uma ofensa capital. Sem a noção de trauma, diz Freud, não há cultura ou aprendizado. Eu coloco o dedo na tomada e levo um choque.
Meu cérebro registra dor, tomada e não coloco mais o dedo. Sem trauma, eu morro. Eu vou viver testando os limites. Crianças que têm uma rara síndrome, que é não sentir dor, é uma síndrome raríssima, morrem muito cedo, porque sequer percebem que quebraram um osso. Essa síndrome é rara e geralmente mata, porque o medo do perigo faz com que eu sobreviva. É o medo do perigo que me leva até o fim da existência. Ou seja, a ética é um aprendizado e eu posso melhorar, porque em filosofia não existe algo permanente. Logo, não existe a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, não existe isso em filosofia. Meu caráter, a palavra não é de Aristóteles, mas é de Rousseau, é um neologismo russoniano, ele pode ser melhorado, perfectibilidade do caráter. Princípio filosófico que não posso afirmar então que sempre foi assim, não adianta fazer sempre foi assim, mentira. Há 30 anos nenhum de nós usava cinto de segurança. Quando eu era criança o cinto era comprado, embrulhado em plástico, e quando o carro era vendido, ele continuava embrulhado em plástico. Só havia cinto sobre a cintura e não cinto sobre o tórax. Não havia cadeira de crianças, e as crianças eram projetadas pelo vidro facilmente. Isto mudou por causa de coerção e consenso, multas e educação. E hoje todos nós procuramos o cinto. Há 50 anos nenhum de nós se preocupava com água. A água seria infinita. Tomávamos banhos longuíssimos. Todos os nossos filhos têm mais consciência ecológica do que nós, porque a escola passou a tratar disso. O caráter é possível de perfectibilidade. O caráter implica, acima de tudo, responsabilidade. Responsabilidade é incluir o meu eu nas explicações. Por que você engordou? É tireoide, não tem jeito. Experimenta dar à sua tireoide uma folha de alface por mês e correr 30 quilômetros na esteira, você vai ver que a tireoide responde. Alguns têm hipertireoidismo, outros têm hipotireoidismo. Mas, para alguns é fácil e outros difícil. A todos é possível. Só que nós começamos a achar que eu não inclui o meu eu nisso. Por que você não aprende inglês? A minha família não tem jeito com línguas. Me perguntam, gente, uma questão que eu acho fascinante. Como é que você lê tanto, Leandro? E eu revelo essa fórmula só a plateias seletas como essa. É um segredo desenvolvido ao longo de décadas. Para ler, eu sento, abro o livro e leio. É uma coisa muito, muito sofisticada. Eu vou repetir então, porque para pegar não é tão fácil. Eu sento, dá para ler de pé, mas eu sento, abro o livro e leio. É assim que funciona. Como é que você consegue acordar às 4 da manhã? É assim, toca o celular, eu ponho uma perna fora da cama, a outra levanto. Mas eu não consigo, então morra, não me pergunte isso. Frase que parece de autoajuda, mas não é. Você é sócio majoritário do resultado da sua vida. Sócio majoritário, não total, mas você é sócio majoritário. Algo que você não pode impedir apesar do esforço, como a morte. Mas todo o resto você pode trabalhar. Você é sócio majoritário da sua vida. Todos somos sócios majoritários. Todos temos dúvidas, temos consciência, temos naquela figura que o Pica-Pau e o Tom e Jerry tanto consagraram de uma consciência positiva e negativa. Ela é quase automática para as pessoas. Quando alguém vem fazer fofoca para mim na universidade, fala baixo. É a consciência de estar falando mal de alguém. Sibila. Chega no meu ouvido. Esse sibilar da cobra é a consciência que está agindo mal, fazendo fofoca. Quando um aluno cola, ele me procura pela sala. Todo colador quer saber onde está o professor. Essa é a consciência. Contou-me um médico amigo meu, que um médico está nessa dúvida entre o anjinho e o demônio,
E o anjo diz que é errado ele ter o caso com a paciente. E o demônio diz, não, se é maior de idade, ela também, vocês dois são livres. Qual o problema? E o anjo diz, é errado. E o demônio diz, vai fundo, vocês são livres. E o anjo usa o argumento final, mas você é médico veterinário. Não, é o argumento final. Quem não entendeu, depois pede ao amiguinho que explique. Bem, as dúvidas existem, mas eu queria falar brevemente da filha menor, mas importantíssima da ética. Acabei de escrever um artigo sobre isso, a pequena ética, que se chama etiqueta. Ainda que alguns tenham confundido etiqueta como uma norma social de uso de garfo e faca ou de polidez, esta é a frescura da etiqueta. A etiqueta é a noção ética nas relações cotidianas. A etiqueta significa a percepção do espaço do outro, a multiplicação dessas 4 fórmulas mágicas, por favor, com licença, me desculpe e muito obrigado. A multiplicação das 4 fórmulas básicas significam que eu vejo que eu não estou sozinho no mundo e que há mais gente que não tem obrigação de me servir. Como eu escrevi nesse texto domingo passado, usar a faca corretamente na mão direita, colocar o guardanapo corretamente no colo, colocar a água corretamente no copo mais alto e maltratar o garçom, significa que não entendeu nada de etiqueta a não ser a parte imbecil dela. Etiqueta significa tratar bem a quem me serve, a quem está no mesmo patamar e a quem está acima. Etiqueta significa que ter medo de um juiz do Supremo não é ética, é bom senso. Respeitar um cara de 2 metros, faixa preta em 3 modalidades, não é ética, é noção de perigo. É Newton, massa maior e massa menor. Etiqueta começa a ser verificada quando eu lido com a faxineira terceirizada, o porteiro, o motorista e o garçom. Esse é o teste da etiqueta, e não o garfo e faca. Um dos lugares da morte da etiqueta é o trânsito. E nós voltaremos a isso. Essas fórmulas que eu falei, na fórmula formal, desculpe-me, na forma coloquial, com a próclise, me desculpe, elas são fórmulas importantíssimas. Preciso multiplicá-las. Preciso entender que eu tenho direito a estar no mundo e os outros também. Preciso entender que eu não posso usar minha mochila no avião ou no ônibus, na balsa ou em qualquer lugar, como uma arma de guerra. E cada vez que eu me viro, faço como uma tartaruga ninja com seu casco e vou batendo nas pessoas. Preciso entender que eu não posso escutar o som alto, como eu já disse no início, especialmente em espaço público. Eu tenho uma regra que vocês podem utilizar caso vejam alguém com o vidro abaixado e um som muito alto. Quanto mais alto o som, menor o pênis do motorista. Pensem nisso a próxima vez. Façam um sinal para ele, para entender que uma coisa compensa a outra. Etiqueta é fundamental para eu existir, porque ela faz a passagem do micro para o macro. E eu começo a entender que sim, eu tenho direito e dever de brigar e denunciar um político corrupto, mas para isso o mínimo que eu tenho que fazer é começar a viver minha vida eticamente. Ou seja, aquilo que eu insisto há bastante tempo na internet, e vou voltar hoje. Não existe sociedade humana onde o Estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o Estado seja ético. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto, significa sociedade respeitadora de regras éticas. Suécia, Finlândia e Dinamarca ganham o título de países mais transparentes do mundo. Avaliem o trânsito nessas 3 localidades. Onde há corrupção das pessoas comuns no trânsito e na vida, existe governo corrupto. Logo, a corrupção do governo é a parte mais fácil de lidar. De tempos em tempos, algum governante pode ser preso.
A mais complicada é a corrupção social. A mais complicada é de mais longo prazo. Aquilo que eu insisto há bastante tempo, que existe um círculo no qual o Estado está no topo, mas ele é apenas o apogeu de pequenas corrupções. O pai de família, que tem os filhos no banco de trás e para em cima da faixa de segurança, está dando a aula mais importante, infelizmente, chamada exemplo. O pai de família que emite uma frase cafajeste, que xinga, está transmitindo aos filhos, através da autoridade afetiva e jurídica de um pai, o que deve ser feito no trânsito. E aí, por um drama da natureza humana, isto é compreendido mais rapidamente que binômio de Newton ou tabela periódica. A imbecilidade é genética e de fácil contágio. Quando eu estou atravessando com meu filho pela mão fora da faixa de segurança, eu estou dizendo que o mundo é dos mais espertos. Numa sociedade saudável, isso deveria dar perda de pátrio poder, porque eu estou submetendo meu filho a um risco forçado. Faz 34 anos que eu dou aula, gente. Há 34 anos eu recebo atestados médicos falsos, dado por médicos corruptos e pais corruptos, que dizem que o aluno que estava na primeira aula teve uma gravíssima infecção na segunda, na hora da minha prova, e voltou na terceira miraculosamente curado. E essas pessoas estão em passeatas contra a corrupção do governo. Essas pessoas vestem camisetas patrióticas e dizem: chega de ladrões no país. E eu concordo, matem-se, matem-se. Nossa. Faz 34 anos que eu acompanho cola em sala de aula. Faz 34 anos que eu vejo o trânsito não cidadão. E as pessoas só olham para a parte final do processo que se chama governo. É muito mais grave a corrupção pública do que a privada. Roubar merenda escolar, tragédia que atinge o estado que eu moro, roubar merenda da escola pública e fazer crianças pobres passarem fome, é um crime inominável, muito mais grave que andar na faixa do acostamento. Mas as duas coisas estão na mesma pirâmide da transgressão, ainda que o roubo público seja o mais grave de todos. É muito mais grave afundar a Petrobras do que pegar um atestado médico falso. Mas quem afundou a Petrobras pegava atestado médico falso na juventude, porque é uma educação que vem da base, gente. Políticos de todos os partidos, de todas as colorações que possam se envolver em falcatruas, fazem parte de uma sociedade que se escandaliza com o topo e é tolerante demais na base. Todos os dias eu pego avião, ontem peguei 3, hoje é um dia mais vagabundo, só 1. Entro na fila dos que têm direito a uma fila por cartões de fidelidade, eu tenho cartão de fidelidade de todas as companhias. Do meu lado está a fila das prioridades legais, que eu ainda não tenho direito. Faltam 7 anos, eu chego lá para eu ter 60. E todas as vezes vem alguém e diz assim: passa para essa fila. Eu não posso, eu não tenho 60, mas ninguém está vendo. Mas a minha ética não pode depender do que o outro veja. Não pode depender disso. Se a minha ética depender do olho do outro, ela é um problema, porque cada um vê uma coisa. Se eu não fizer sozinho o correto, que eu faria com grande público, eu não sou ético, eu sou oportunista. Oportunista é aquele que faz o bem na frente do policial. Oportunista é aquele que diminui perto do radar. Este é um canalha oportunista, ele não é ético. Ele é um safado com medo da punição e não uma pessoa ética. Ou seja, é esse círculo que é o mais dramático para nós. É esse que me incomoda. O Estado vai mudar e vai cair, vão fazer muitos impeachments ainda, com maior ou menor grau de justiça. Isso já aconteceu antes e vai acontecer depois. O que me preocupa é a escola, a família e o espaço de sociabilidade chamado trânsito. Essa é a reflexão incômoda. Temos um governo inimigo da sociedade ou temos um governo que é a cara da sociedade?
Nos irritamos com a falcatrua, porque não temos o poder de sermos beneficiados por ela, ou segundo o Barão de Tararé, negociar teu bom negócio para o qual não me convidaram. Somos moralistas ou ressentidos, que eu não posso fraudar o imposto de renda, mas os poderosos podem. Que eu não posso depositar na Suíça, mas se eu pudesse, eu o faria. Sou um ético ou sou um oportunista? A ética é o único procedimento que garante minha liberdade. O que eu considero ético? Toca o celular, eu estou no banho, eu digo à minha esposa, atende, vê quem é. Olha que homem corajoso. É aquela sua colega jovem, nova, vê o que ela quer. Seu amigo está lhe mandando fotos, abre e vê o que ele está mandando. Que homem, que notável. Homens éticos não têm senha no seu celular em casa. Todos os outros têm. Ética é quando eu garanto o meu direito à liberdade. Quando indo para a Unicamp um policial me para na estrada, eu desço tranquilo, porque eu tenho o extintor modelo antigo, modelo novo, e espaço para o outro modelo que vai surgir também. Eu ainda tenho o kit de primeiros socorros, caso ele volte a ser pedido. Tenho também todos os documentos em dia. E como eu digo a um amigo que vence a carteira, ele baixa um aplicativo para ver se tem blitz, e faz Rio-Niterói via Teresina, para evitar uma blitz, e eu pergunto, não é mais fácil você renovar a carteira do que ter tanto esforço? A vida ética é mais tranquila. A meu amigo que trai infelizmente a esposa e diz que tem que pegar dinheiro, que não pode usar cartão no motel e tem que pegar um carro emprestado para não ver a placa. E eu pergunto, e o cheiro? A gente come mexerica e aí passa o cheiro. Ao meu amigo eu faço a pergunta, sendo ele mais velho que eu, ele diz, não é muito esforço por muito pouco tempo, considerando a idade, quer dizer, é muito esforço por um período muito curto de prazer. Não seria mais fácil ser fiel e não sentindo vontade de fidelidade, ou não sentindo mais desejo, não sentindo mais amor, não é mais fácil separar? Ser fiel ao seu sentimento? A vida ética me torna livre. A vida ética me torna livre porque ela consegue que eu me olhe no espelho e veja quem eu sou. Conhece a ti mesmo, frase de Sócrates, atribuída ao templo de Apolo, que ele incorporou. Ou com o pleonasmo que a gente gosta no Brasil, conhece-te a ti mesmo. Como se eu pudesse conhece-te a outra pessoa. Conhece a ti mesmo, veja quem você é, pare de construir esse imaginário, vença essa fantasia narcísica para que não ocorra isso. Para que você não volte se orgulhando que foi costurando no trânsito e que chegou mais cedo que os outros e você se considera um Superman, quando na verdade você foi um pateta. Ou seja, mude a imagem para uma imagem real. Provavelmente você é menos pateta do que é e certamente é menos Superman do que você supõe. Mude para uma imagem real e adquiramos consciência. Estes valores significam, acima de tudo, equilíbrio. Equilíbrio entre corpo e atividades intelectuais, entre família e trabalho, entre tudo o que eu posso fazer, descanso e atividade, porque hoje o mundo atual é marcado pelos desequilíbrios, em todos os campos, de todas as formas. É preciso pensar em relação à ética e a trânsito, que todos os problemas humanos são causados por seres humanos e podem ser resolvidos por seres humanos. Só problemas que escapam ao ser humano, como o nosso Sol ser uma estrela amarela, é que não podem ser resolvidos pelos seres humanos. Todos os problemas como trânsito, violência, família, racismo, são humanos, criados e inventados por pessoas, logo podem ser resolvidos por pessoas. O trânsito pode ser melhor, porque o trânsito é ruim não por causa da natureza, mas por causa das pessoas. Logo, eu posso resolver. Começa comigo, é a primeira base da responsabilidade. Não começa com o outro, nem com o Brasil, nem com Brasília, nem com Temer, nem com nenhuma outra pessoa. Começa comigo. Tudo começa comigo.
Seja a transformação que você quer ver no mundo, diz o grande Mahatma Gandhi. Querem um mundo ecológico, reciclem lixo. Querem um mundo menos cafajeste, sejam menos cafajestes. Querem um trânsito cidadão, sejam motoristas, ciclistas, pedestres, cidadãos. Seja a transformação que você quer ser no mundo. Tenha uma ação consciente e consequente. Faça parte da vida adulta que associa ação a efeito. Lembre que o que você opta tem consequência e toda escolha implica perda. Toda escolha implica consequências e perda. Toda escolha implica uma reação. Faça a associação entre ação e consequência. E terceira questão, dada pela própria ecologia sobre o meio ambiente, é uma ideia de ONGs como o Greenpeace. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ter mentalidade global, mas a ação é sempre local. Eu não posso mudar o trânsito brasileiro, mas posso mudar a mim dentro de Niterói. Eu não posso mudar a educação brasileira, eu não tenho este poder, mas na minha sala de aula eu faço uma diferença gigantesca. Eu não posso salvar o Brasil da violência contra a mulher, que é extraordinária, mas eu posso ajudar a não aumentá-la e a lutar contra em relação aos grupos que eu encontro. Eu faço muita diferença no meu mundo, pouca diferença no mundo ao meu redor e nenhuma diferença no grande mundo. Pensar globalmente, agir localmente. E eu só presto contas à minha consciência ética, ou aqueles que forem religiosos, ao julgamento de Deus em relação ao que eu fiz no meu mundo. Não vai ser perguntado a mim outra coisa. Essa consciência ética significa que no nosso trânsito, onde não há mais sinais distintivos, onde as pessoas são formalmente iguais, ou seja, eu não posso dizer que fulano pode passar à frente porque é de família tal. O nosso trânsito que não reconhece aristocracias, onde o espaço físico de cada carro é a precedência, há uma rebeldia contra essa igualdade. Porque somos um país que por 388 anos teve a educação escrava, de que a lei não é igual para todos. Como diz meu colega Cortella, a frase dele que eu repeti no Roda Viva, a única ocasião que eu posso dizer para alguém, você sabe com quem está falando, é no estágio final do Alzheimer. Quando esquecido de quem eu sou, eu por caridade pergunto a um estranho, por favor, você sabe com quem você está falando? Que infelizmente eu já não sei mais. Em todas as outras ocasiões, essa frase é uma herança de Casagrande e Senzalo, que tem que ser afastada por definitivo da nossa consciência política. Trânsito impõe uma igualdade que as pessoas não querem. Não querem imaginar como eu, Leandro Carnal, vou esperar nessa fila e eu tenho uma vida tão agitada enquanto aquele outro está passeando. Todos nos achamos muito. O trânsito impõe uma igualdade que as pessoas desconhecem. O trânsito é uma negociação permanente entre o indivíduo e o grupo, entre os meus direitos e os direitos do grupo. A legislação de trânsito garante o que eu posso fazer e garante o que eu não posso. O mundo líquido só fala em direitos e nunca em deveres. O mundo líquido só quer saber os meus direitos. Essa silepse é importante, a falta do S. Os meus direitos. Eu preciso dos meus direitos. A cada direito corresponde um dever. Significa a cada instante que eu tenho privilégios e obrigações. E isso é mais complicado para as pessoas. Trânsito é um local de ressentimentos. Pesquisa americana que eu li esse ano, donos de carros de luxo fecham 4 vezes mais os outros motoristas. Significa que, imbuídos de um poder e um empoderamento material, eles acham que os outros têm que abrir caminho porque ele é bem sucedido ao ter aquele carro. E ele não aceita exatamente aquela igualdade. Mas o ressentimento é de ida e volta. Pode ser que o proprietário de um veículo muito ruim já tenha tantas dores pelo seu veículo colado com durepox e com pincel, que ele não queira dar espaço porque ele já está tão acabrunhado, que ele também tem o ressentimento da não posse, como aquele possa ter o ressentimento da posse.
Ou seja, neste caso eu estou falando que nós no Brasil, e a expressão é de um amigo meu americano, fazemos transferências demais no trânsito. Parece um velho desenho que eu vi do Pateta, que chegava tranquilo ao carro e de repente virava o homem automobilos, o homem violento. É tão estranho isso, que devia ser tratado como uma patologia. Alguém que é ultrapassado na estrada, acelera para enfrentar o que o ultrapassou, e olha nos olhos naquele gesto de feitiçaria mágica, olha direto, eu sei o que você fez no verão passado, aquele gesto, arrisca seu veículo, sua família e sua integridade, numa cultura de macho alfa, que atinge homens e mulheres, mas particularmente homens, para dizer que o outro não podia ter feito isso. Que importância terá daqui a 1 ano e daqui a 10 anos? No filme Relatos Selvagens, brilhante filme argentino, uma das cenas é uma cena de trânsito. Um homem passa na frente de outro e o outro começa a ficar irritado. Isso vai levar a um choque que conduz à morte. Pronto, contei o fim do filme. Vai levar à morte. Quando os policiais enxergam os dois queimados e mortos no carro, perguntam: o que será que houve? Um policial diz: crime passional. E o policial tem razão. É sempre passional. É um enfrentamento de transferência de todas as suas raivas, de todas as suas frustrações. Nós deveríamos ser calmos, porque não sendo calmos nós damos muita bandeira da nossa dor. Nós deveríamos ser calmos para não gritar para o mundo que a minha vida sexual é deficitária, que a minha renda é insuficiente, que o meu corpo não é o que eu gostaria e que o mundo que eu habito me torna infeliz. E como eu não posso gritar tudo isso, eu só acelero, que é o que me restou na minha dor, me restou para eu poder fazer no meu ressentimento. Logo, o trânsito é um local, como vocês veem nessa imagem, que eu não posso reproduzir, porque são palavrões, no qual um homem tenta advertir uma mulher de que há um animal na estrada. E ela, ao invés de entender que seja um xingamento, que seja uma advertência, interpreta como xingamento e retribui na mesma moeda. Quando eu falo macho alfa, eu falo disso. Se alguém me xinga, eu vou ensinar uma coisa fundamental: de todas as mortes, veneno é a única em que eu tenho que beber. Ao contrário de arma de fogo, eu tenho que beber o veneno para ele funcionar. Logo, o xingamento só é xingamento se eu beber. Se eu não beber, ele não me atinge. Os estoicos nos ensinam que eu só fico irritado quando eu concordo com o que diz. Um aluno bateu a porta na minha cara o ano passado, disse: careca. Eu disse: que bom que você enxerga. A cegueira é terrível. Eu vou dizer: não sou. Não. Ele me chamou de careca, pronto. Qual é a minha relação com isso? Essa é a questão que mais se usa no trânsito, numa sociedade patriarcal. O que eu mais insulto alguém é duvidar da honestidade da mãe, insinuando que a mãe exercia atividades remuneradas e mediante prazeres físicos, ou duvidar do orifício preferido do motorista. Veja, se alguém diz que a minha mãe era, vou usar uma palavra similar, que a minha mãe era prostituta, há duas hipóteses: que ela tenha sido ou não tenha sido. Se ela foi, eu devo dizer à pessoa que diz isso: você conheceu mamãe? Eu não guardei o rosto de todo mundo, porque era tanta gente naquela época, aí você era cliente de mamãe. Como eu vou me sentir ofendido se a minha mãe de fato era? E se ela não foi, eu devo dizer: você está enganado, mamãe era bem menos interessante do que isso, foi fiel a vida inteira, era azedinha, melancólica. Mamãe era, infelizmente, normal, com tudo que acompanha a dor da normalidade. Eu não posso ser insultado diante desse xingamento. E alguém passa e grita para mim no trânsito, vou usar para fins pedagógicos um palavrão, passa e grita: viado. Duas hipóteses:
que eu seja o que não é um xingamento, porque orientação sexual não é um xingamento, e eu possa dizer à pessoa, nós nos conhecemos, não lembro também do seu rosto, porque eu estava vendo a fronha e não me lembro bem você, né? Bem, se eu sou e não há problema nenhum com isso, eu vou concordar, e se eu não sou, eu vou dizer, você está enganado. Se eu for bissexual, vou dizer, você está 50% enganado. Se eu for poliamor, eu digo, você está certo, errado, certo, errado, certo, errado. Em nenhum caso, meu gosto sexual é um insulto. Em nenhum caso, porque não é mérito gostar de uma coisa ou outra. Logo, só é um xingamento se eu concordo ou se me incomoda. E não obstante revela nossas ofensas de características patriarcais. E é nosso traço cultural no qual eu estou aplicando a primeira parte da fala, nosso traço cultural notável de achar que regra tem que ser interpretada. Isso se chama em filosofia de hermenêutica, ou seja, eu suponho que tudo aquilo que me dizem deve passar pelo crivo da minha interpretação. Essa é uma característica brasileira, imprecisão da linguagem. Você vai passar lá em casa, eu vou ver se dá. O que significa isso? Fernando Gabeira faz essa reflexão no livro Que é Isso, Companheiro. Eu vou ver se dá significa o quê? Não tenho a menor ideia. Vamos nos encontrar final de semana, vamos ver se dá. Ou, segundo conversei com a Priscila, o costume carioca de convidar, passa lá em casa sem dar o endereço. Que é um costume tradicional. Somos amigos, passa lá em casa, não? Mas não dou o endereço. E se você aparecer, será um incômodo brutal na minha existência. A nossa fala é imprecisa. Um americano me perguntou o que significa dizer que fulano é meio grandinho. Porque se é meio, não é grande. E se é grandinho, é diminutivo. Como é que eu posso botar o diminutivo num qualitativo de tamanho? Ele é meio que gigantinho, ou é um gigante ou não. Ou seja, nossa fala é imprecisa. Usando uma linguagem técnica linguística, não aproximamos significado de significante. E interpretamos, não pode usar essa faixa, mas eu estou com pressa. Ora, a lei não diz, não pode usar a faixa, a não ser que você esteja com pressa. Nesse caso, é liberado. Todo sistema de trânsito deve privilegiar o transporte público. O transporte público é mais importante que o transporte individual. Cada ônibus na rua retira muitos carros da rua. Ou seja, esse é o foco. Para isso, faixas. No momento que eu estou usando acostamento, eu estou pondo em risco a chance de policiais e ambulâncias trafegarem por esse espaço. E estou dizendo aos outros, vocês são idiotas, porque cumprem a lei e eu sou o esperto. Esta regra de interpretação é o problema do micro ao macro. Dentro de um carro no acostamento está alguém falando ao celular, provavelmente, e dizendo que não aguenta mais a podridão do governo. Bem, o governo não está lá, a não ser porque corresponda a essa relação do micro ao macro. A lei é a lei. Uma lei injusta deve ser mudada. Uma lei imperfeita deve ser aperfeiçoada. Uma lei deve garantir cada vez mais os direitos das pessoas. Mas enquanto ela existir, ela é a lei. É uma garantia da ordem e é o que nos separa do caos. Numa sociedade democrática, onde ela é votada por organismos democráticos, é mais importante ainda que ela exista. É mais importante ainda que ela seja assegurada. Então, nossa relação com a lei, ela é estranha. Em primeiro lugar, porque motoristas brasileiros dão sinais de luz para anunciar que há um policial à frente. Significa uma cumplicidade prevista na lei como formação de quadrilha. Estou tentando cooptar pessoas para o meu crime. Avisar, ali está a lei justa. Ouço de muitas pessoas isso. Que nós vivemos, só conheço São Paulo como motorista, e São Paulo é uma indústria da multa. E eu pergunto às pessoas, você foi multado injustamente? Porque acho que isso pode ocorrer. Cabe então um recurso.
Todas as vezes que eu, Leandro, fui multado, e já fui multado, todas foram absolutamente corretas. Ou eu infringi o rodízio, ou estava acima da velocidade. O erro é meu. Eu posso ter raiva, mas o erro foi meu, consciente ou inconsciente. Todas as vezes que isso ocorre, eu tenho que pensar se a multa foi justa ou injusta. É essa visão subjetiva que marca o Brasil. A lei é justa quando pune aos outros, e é uma indústria da multa quando me pune. Por que o trânsito brasileiro mata tanto? Porque faltam leis mais duras, e quando eu sou punido por essa lei, é uma indústria da multa. Essa é a nossa subjetividade. O que não quer dizer que não possa haver injustiça numa multa ou numa punição. Então é essa visão de transferir a responsabilidade, por isso eu falei lá atrás de ética e responsabilidade, porque se você perguntar a todo motorista de táxi de quem é a culpa do trânsito ruim, ele terá a resposta: motoqueiros, gente passeando no trânsito e esses ônibus que não respeitam ninguém. Se perguntar aos motoristas privados, motoqueiros, esses caminhões e ônibus, taxista que não respeita ninguém. Se perguntar aos pedestres, são os carros. Se perguntar aos ciclistas, são pedestres e carros. Eu digo como usuário do trânsito em todas as categorias que a culpa é de todo mundo. Pedestres sem consciência, ciclistas sem consciência, motoristas privados como eu sem consciência, taxistas, motoqueiros e assim por diante. Eu diria até que motoqueiro é a maior unanimidade, mas mesmo assim a culpa é coletiva. Quando eu cheguei a São Paulo e soube a quantidade de motoqueiros que morriam diariamente, achei o número elevado. Hoje eu acho que tem alguma proteção divina, que o número talvez deveria ser maior, considerando as ações. Ou seja, a culpa sempre está no outro. E as pessoas narram as narrativas de trânsito assim: eu estava ali no limite segurando o volante com as duas mãos, às 10 e às 2, a regra do volante americano, segurar às 10 horas e às 2 horas. Estava ali olhando pelo retrovisor dos dois lados, com cinto de segurança, o celular estava no porta-mala fechado, numa valise lacrada. E aí passou um louco na minha frente e quase bati. Eu nunca vi alguém me dizer, eu estava correndo como um louco, falando ao celular, e um outro louco passou na minha frente. Ninguém tem culpa. Ninguém se inclui nessa culpa. Responsabilidade, inclusão nessa história. Como diria a personagem de Entre Quatro Paredes, Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Desde que eu assuma que eu sou também o inferno dos outros, essa frase é correta. Um mundo cidadão, um mundo de igualdade, um mundo de ética, tem o seu maior termômetro no trânsito. A tal ponto que talvez seja a questão mais exótica de todas, de que hoje celular tenha se tornado uma das grandes causas de morte e acidente, porque eu prefiro morrer a não estar conectado. Falando ao celular, diz uma pesquisa inglesa, eu tenho movimentos e reações mais lentos que se eu estivesse bêbado. A pesquisa inglesa mostra que falar ao celular me torna pior do que alcoolizado. E como vocês sabem, nunca é uma emergência. A não ser que vocês sejam médicos emergenciais, parteiras. A chance de ser uma mensagem estilo: onde você está? Estou aqui, seguido do potássio, kkkk. Potássio, potássio, potássio. A chance de ser uma emergência é muito baixa. Mandamos a mensagem dizendo: não posso falar agora, ligue depois, estou no trânsito, a gente se fala depois, não posso atender. Acabou de mandar uma mensagem, seguidas de carinhas escolhidas a dedo. Considerem essa escala de valores: celular, vida humana; celular e bem material do carro; celular, paraplégico; celular e dor; celular e assassinato. Em todos esses casos, o celular não é um valor.
até porque seu valor é inferior ao carro, na maioria das vezes. Que nós sejamos obcecados com a conexão no mundo líquido é uma das patologias presentes. Contei na entrevista prévia a esse encontro que há alguns anos, parado no farol em frente ao Shopping Eldorado, na Avenida Eusébio Matoso, em São Paulo, um motoqueiro que não percebeu que havia um novo farol ainda antes da existência do túnel atual, bateu atrás do carro e caiu. Eu desci assustado, porque machucar alguém é um dos grandes medos da minha existência. Me aproximei dele e ele se afastou assustado, dizendo: não estragou, não me bate. E eu olhei para ele com uma raiva. Entre carro feito de lata, consertável em qualquer lanterninha, e a vida humana, ele achava que ele era inferior. Que sociedade doente produziu esse tipo de valor? Tive vontade de bater muito nele para ele aprender o valor da vida humana. Pegar a cabeça dele e bater no carro. Você é precioso, você é único, você é insubstituível. Aprenda isso. Um carro, lata, diferente da lata de atum pela quantidade de metal, mas idêntico na composição, lata e uma vida humana. E as pessoas matam porque a lata foi amassada. Isso daria anos de psicanálise. É uma sociedade doente. Aquilo que o psicanalista Wilhelm Reich e o meu ex-amigo Gaiarsa chamaria, que faleceu, chamaria de peste emocional. Estamos vivendo uma peste emocional, uma doença gravíssima que faz as pessoas perderem noção de valor. Estamos vivendo a incapacidade de perceber que o trânsito é o retrato do Brasil. Trânsito é machista porque este país é machista. Trânsito é racista porque este país é racista. Trânsito é violento porque esta é uma pátria de violências variadas. O trânsito é de diferenciações sociais, de opressão de carro grande sobre pequeno, de carro sobre pedestre, de carro sobre bicicleta, porque este é um país de diferenças sociais gritantes. O trânsito não é melhor, o trânsito é a cara deste país. Tudo que nós temos de ruim está presente no trânsito. Logo, ele é um termômetro da nossa sociedade. É um termômetro de tudo o que acontece, de tudo o que nós fazemos. Esse termômetro tem que ser avaliado duramente por nós. Tem que ser enfrentado duramente. Através das únicas coisas que funcionam com grandes grupos: coerção e consenso. Consenso, educação. Educação desde o ensino fundamental. Educação dada na escola. Como atravessar uma rua. Aula que eu acho que ninguém teve no Brasil. Como atravessar uma rua. Como respeitar os sinais. Como respeitar a velocidade que me protege e protege aos outros. Como ser um cidadão. Tudo isso consenso. Campanhas educativas como essa que estamos fazendo. Mas, com grandes grupos, o consenso não é o único caminho, infelizmente. Precisamos de leis duras, muito duras, bem mais duras do que as atuais. Se eu matar com uma arma alguém, a lei é muito mais dura do que se eu matar com um automóvel. E o resultado é o mesmo. Como eu já disse em sala de aula para advogados, a diferença entre crime doloso e culposo é importante para o advogado, para a vítima, tanto faz. Fulano me atropelou, mas não tinha intenção. Fulano me matou, mas tinha intenção, tanto faz. A morte continua a mesma. Ter um carro, ter um veículo, entrar numa via pública, entrar em leito carroçável, significa estar compartilhando um espaço que não é mais só meu, no qual eu estou presente. Para isso, eu, Leandro, também, junto com vocês, preciso permanentemente me lembrar quais são meus objetivos de vida, o que é importante na minha vida. Eu, Leandro, digo isso porque entre os meus muitos defeitos, eu sou uma pessoa dada à ira, à raiva. Não posso andar armado no trânsito, porque eu sei os meus limites. Nem o taco de beisebol, que é um sonho antigo,
um taquinho de beisebol, sim, básico, para resolver o problema de falta de dinheiro dos que trabalham com para-brisas, por exemplo. Não posso. Não posso porque não tenho essa maturidade ainda. Não consigo isso. Eu, Leandro, tenho que controlar minha raiva em aeroportos. A pessoa que está na minha frente nos raios-x tem o celular no bolso e volta. Apita. Depois ela passa de novo. O relógio. Apita de novo, ela volta. Depois é aquela bota cafona com taxinhas e ela volta com a bota cafona. Ele volta com o relógio. E eu estou atrás dele vendo o tempo passar e a velhice chegando e eu esperando. Essa mesma pessoa vai estar na minha frente no finger e vai procurar o documento na hora que pedirem. Qual é o momento para procurar o documento? Na hora que pede. O meu já está no bolso desde que eu saí do táxi. E essa pessoa vai procurar naquele buraco negro chamado mochila ou bolsa. E depois de alguns minutos vai achar. E está na minha frente. E vai entrar no avião rápido e vai até o fundo. Aí olha seu ticket 2A e começa a voltar. Contrariando a piracema que está indo para o fundo do avião. Essa pessoa vai sentar do meu lado. E vai passar a viagem dando ré no muco, fazendo e engolindo, dando ré no muco a viagem inteira. E se eu estiver no corredor na 2C, ela vai ser atacada de cistite, vai ao banheiro a viagem inteira. Só um minutinho que eu preciso ir ao banheiro. Estamos esperando um voo atrasado 1 hora. Mas o melhor horário de ir ao banheiro do avião é quando entra no avião, não no aeroporto. Porque no avião é mais apertadinho, é mais íntimo, é melhor. Vamos descer, atenção gente, vamos descer. Este é o momento de ir ao banheiro. Agora que a gente está descendo, vamos ir ao banheiro. Não nas 6 horas que a viagem durou, mas agora. E eu preciso me controlar e eu nunca matei ninguém. E é um mérito diário que eu me repito. Que bom que eu nunca matei ninguém. Para isso eu faço esporte, para isso eu faço terapia, para isso eu leio bons livros de ética. E repito, aquele ser humano é uma pessoa legal, digno, igual a mim em direitos. E tem direito à vida, mesmo sendo quem é. Eu sou perfectível, eu preciso controlar coisas que eu não tenho tão boas. O trânsito é a imagem do Brasil, é o grande termômetro da cidadania. Todas as vezes que eu estou no interior da Inglaterra, que eu estou na Suécia, que eu estou em outro país, e eu piso na faixa de segurança e provoco a interrupção de toda Londres, que não avança. Quando alguém pisa na faixa de segurança, eles são como Pavlov, automaticamente condicionados. Eu penso, não é à toa que aqui a democracia é um pouco mais transparente. Isto é insuperável? Vou dar um exemplo a vocês. Brasília, neste momento, é provavelmente a cidade que mais respeita a faixa de segurança no país. O que foi isso? Um policial em cada faixa. Durante bastante tempo, campanha, coerção e consenso. Trânsito nosso é ruim? Muito. Mas eu vou muito à Índia. O nosso não tem vaca, no sentido estrito da palavra. Não tem vaca na rua, nem rickshaw, nem tuk-tuk, nem elefante. Na Índia, às vezes, tem vaca, tuk-tuk, rickshaw e 2 mãos de trânsito, que é carros importados da Inglaterra e carros importados da China. Tem 2 mãos. Você não sabe. Curiosamente, apesar do caos, o indiano é menos estressado no trânsito que o brasileiro. Cairo e Delhi, não Nova Delhi é ligeiramente organizado, mas Cairo e Delhi são bons se vocês acham ruim o trânsito brasileiro. Tudo depende da subjetividade das pessoas. É possível, dado histórico filosófico, se o trânsito é feito por pessoas, pode ser melhorado. Não existe a história de que é assim. Não foi sempre assim. Pode melhorar. Eu dei exemplos de coisas que melhoraram. Cinto de segurança. O mundo pode ser aperfeiçoado. A Lei Maria da Penha é um avanço. A Lei da Ficha Limpa é um avanço. A criminalização do racismo na Constituição de 88 é um avanço. As delegacias de mulher são um avanço. O Estatuto da Criança e Adolescente é um avanço. O Estatuto do Idoso é um avanço. Tudo isso é
bom, sinal de que nós podemos dar passos. Não foi sempre assim. Hoje é automático dar lugar a uma pessoa com mais de 60 anos. Quando eu era criança, não havia preferência em filas. Não havia nenhuma preferência. Aliás, como não há na maioria dos países, inclusive da Europa. Na Alemanha não tem nenhuma preferência. Na China não existe sequer fila, quanto mais preferência na fila. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. O trânsito será como as pessoas optarem que ele seja. Órgãos públicos, ONGs, organizações privadas, cidadãos transformarão o trânsito. O rio que banha Londres, o Tâmisa, já foi mais poluído do que o Tietê ou a Baía da Guanabara. E hoje salmão pula no rio, porque eles decidiram despoluir. A Baía da Guanabara está sendo despoluída desde que Mendes Sá jogou o primeiro pinico nela. Estão em processo de despoluição. Agora, com verba de bilhões, já tiraram as garrafas plásticas que flutuavam. E mais com algumas verbas de bilhões, vai começar um outro tratamento. No momento que nós tivermos pressão política, isto vai mudar. O mundo não é automático, ele não é mágico, ele não é dado divinamente, ele é fruto de escolhas humanas. Por isso, eu respondo como otimista, mas melancólico, porque conheço a realidade, que é possível mudar. E digo a vocês de uma forma muito especial que eu tenho nesse momento para encerrar um privilégio gigantesco na minha vida, o maior talvez que eu tenha hoje, que é percorrer esse país inteiro todas as semanas. Esta semana eu estive até o momento em 6 estados. Semana que vem estarei em 5. Interior do Ceará, extremo sul do Rio Grande do Sul, interior da Bahia, Belém, Rio de Janeiro, Niterói. Estive em Campos de Goytacazes há pouco, estive em Búzios há pouco. Todos esses lugares, em todos esses lugares ocorre o que ocorre aqui. Uma plateia querendo discutir ética, trânsito, cidadania. Muitos jovens, e isto é fabuloso, muitos jovens, muita gente jovem insatisfeito com o país, querendo um novo país. E é por isso que de pessimista que talvez eu fosse há 30 anos, hoje eu sou bem mais otimista, porque é a primeira vez na minha longa carreira que eu vejo tanta gente interessada na melhoria do país. Há exatos 30 anos, em agosto, há exatos 30 anos, mês passado, eu dei minha primeira palestra de ética para um grupo de especialistas em ética de Spinoza, e nós discutimos academicamente Spinoza em comparação com a ética kantiana. Hoje, a ética é dada e debatida em escolas, em associações de trânsito, em todos os ambientes da sociedade civil brasileira. Esta semana, várias delas. É um privilégio, porque eu estou vendo nascer um país que vale a pena, que começou a se dar conta das coisas profundamente erradas que existem, das contradições sociais, educacionais e culturais deste país, e tem desejo de fazer um país menos violento com as mulheres, menos racista, menos agressivo com os pobres, menos destruidor de tanta gente, mais ético, com trânsito mais seguro, onde vale a pena ficar nesse país e construir do que emigrar, fugir e abandonar isso. Não acho que seja possível fazer o paraíso, mas acho que dá para evitar o inferno. E isso é uma diferença brutal. Não acho que tenhamos nunca uma sociedade onde não haja nenhum atrito, mas acho que dá para fazer da violência um episódio esporádico e não sistemático, endêmico, estrutural como existe no Brasil de hoje. De vez em quando, na Noruega, país sem contradições sociais notáveis, um louco pega uma arma, mata 80 pessoas numa ilha, mas isso é um louco. Eu quero um país onde a loucura não domine no trânsito, que a loucura não seja coletiva, que seja um louco, fácil de ser localizado, isolado, reeducado e punido.
É por confiar nesse país mais perto agora do que jamais estivemos, que eu hoje sou mais otimista do que eu era há 30 anos. Cada vez mais gente querendo discutir, cada vez mais gente querendo fazer crescer um novo tipo de Brasil. Ver essa plateia cheia de gente interessada nesse tema é uma grande alegria e é o que tem me animado cada vez mais a continuar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado.